Shalom, irmãos e irmãs. Eu estou gravando esse vídeo pois senti a vontade de falar sobre algo que tem acontecido no mundo nos dias de hoje, ultimamente, que a gente tem visto muito. Hoje vemos claramente aquela passagem que Yeshua disse, ela novamente torna a acontecer como no passado. Aquela passagem que diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, 8 ao 9. Hoje as pessoas estão com seus corações totalmente distantes de Deus, e tudo por trocarem o Criador pelos homens, trocarem as palavras do Criador pelos livros de homens mortais, filosofias totalmente carnais, meramente humanas e sem qualquer conexão com a verdade. Como foi dito por Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte em Romanos 1: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Nessa passagem, vemos claramente o que tem acontecido nos dias de hoje. Pessoas totalmente desconectadas do eterno Criador. Pessoas que trocaram Deus pelos homens. Que ao invés de servirem a Deus, servem aos homens, aos seus respectivos líderes religiosos ou suas doutrinas totalmente embasadas nos homens e não em Deus. E quando isso acontece, as pessoas criam uma espécie de cegueira, que são incapazes de enxergarem a verdade debaixo de seus próprios narizes, pois toda concepção que elas possuem de Deus não é de acordo com as Escrituras Sagradas, mas sim de acordo com aquilo que os homens dizem. Logo, quando as mesmas se deparam com a verdade contida nas Escrituras, se escandalizam e tentam de todas as formas combater as palavras de Deus. E o resultado disso é a escravidão da qual vivem. São escravas dos homens, escravas das religiões, escravas até mesmo de um pedaço de gesso. É isso mesmo, é isso que acontece, porque a pessoa está totalmente desviada da verdade, e quando ela se desvia da verdade, ela se afoga na mentira. Então tudo quanto é mentira vai atrair ela, porque a mentira ela sempre é mais agradável ao ser humano. Então quando alguém chega pregando a verdade para essas pessoas, alguém chega pregando a verdade, essa pessoa que está pregando a verdade, ela tende a ser rejeitada, assim como o próprio Yeshua, HaMashiach, Jesus Cristo foi rejeitado, assim como os apóstolos foram rejeitados, porque a verdade ela não tem espaço na vida dessas pessoas, porque a mentira ela vai tomando, ela vai preenchendo cada espaço na vida da pessoa. Chega uma hora que a pessoa ela cria aversão à verdade, ela fica endurecida para a verdade. E é isso que tem acontecido muito nos dias de hoje. E a gente vê uma passagem interessante em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que fala algo semelhante a isso. Ali diz o seguinte, no verso 11 em diante: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E o que está querendo dizer essa passagem?
Essa passagem, ela basicamente está falando sobre isso que tem acontecido nos dias de hoje. Porque as pessoas, elas não estão tendo amor para com a verdade. E onde está a verdade? É as Escrituras Sagradas. Ali contém a verdade. A verdade não está na boca de líderes religiosos. A verdade não se encontra na boca de padres. A verdade não se encontra na boca de pastores. A verdade não se encontra na boca de nenhum líder religioso que possa se apresentar ao mundo hoje em dia. Mas a verdade, ela se encontra nas Escrituras Sagradas. Ali contém a verdade. Por isso que o próprio Yeshua HaMashiach disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade se encontra nas Escrituras Sagradas. E como diz aqui no verso 12, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E o que é a iniquidade? A iniquidade, como está em 1 João capítulo 3, lá é dito o seguinte, que a iniquidade é a transgressão da lei de Deus. E qual é a lei de Deus? A gente vê que a lei de Deus, ela se encontra no Primeiro Testamento, aquilo que as pessoas costumam chamar de Velho Testamento, de forma errada. E por que as pessoas chamam de Velho Testamento? Por causa da liderança que elas escolhem para suas vidas, por causa justamente do sistema religioso que prega a mentira. E as pessoas tendem a seguirem a mentira, porque elas têm preguiça de lerem as Escrituras Sagradas, elas têm preguiça de buscar o discernimento que vem do alto, de aprender por si mesmas, tendo como o instrutor de suas vidas Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então elas escolhem líderes que tendem a atender às concupiscências de seus corações, isto é, de atender o pecado, líderes que passam a mão no pecado. Então por isso que as pessoas se rebelam quando a verdade é exposta, quando a verdade é falada, elas tendem a se rebelar, porque a verdade incomoda, a verdade é como um martelo que esmiuça a mentira. Hoje é muito comum as pessoas se intitularem algo que não são. As pessoas se intitularem profetas, se intitularem pastores, pastoras, missionários. As pessoas adoram esses títulos, mas compromisso com a verdade elas não têm. Elas não possuem um compromisso com a verdade, porque elas querem apenas status, elas querem apenas se aparecer, elas querem apenas serem bajuladas pelos homens. E se as pessoas tivessem o conhecimento da verdade contida nas Escrituras Sagradas, as pessoas não dariam ouvidos para esses lobos, não dariam ouvidos para esses falsos líderes que nem sequer seguem a verdade. Eles nem seguem a Yeshua HaMashiach, eles não seguem a Jesus Cristo, eles apenas falam, mas não seguem. Por isso que o próprio Yeshua HaMashiach fala que naquele dia, isto é, no último dia, no dia do juízo final, muitos dirão: Adão, Adão, Senhor, Senhor, não comemos e bebemos em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não realizamos 1000 maravilhas. E ele diz: e eu então os direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos da minha presença, vós que praticais a iniquidade. E como eu disse, a iniquidade é a transgressão da lei. E nós vemos claramente que a maior parte dessa liderança que hoje tem liderado as pessoas, eles não seguem a lei, eles são iníquos, eles cometem iniquidade, eles não vivem de acordo com a vontade de Deus. E a gente sabe o seguinte, que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo do Mashiach. E nós sabemos que os membros do corpo devem seguir a cabeça, devem obedecer a cabeça. E nós sabemos que o cabeça da igreja é Cristo e o cabeça é santo. Logo, nós devemos ser santo como Ele é santo. Assim como foi dito em 1 João capítulo 2, no verso 6, que diz: quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Em João capítulo 15, verso 4, diz o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira.
Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Ou seja, o que ele está querendo ensinar aqui? Que a lei de Deus, por conta própria, ninguém pode segui-la. Ninguém consegue segui-la. Mas se alguém declara que conhece a Yeshua HaMashiach, se alguém diz que conhece a Jesus Cristo verdadeiramente, a pessoa naturalmente ela vai cumprir os mandamentos de Deus, ela vai cumprir as leis de Deus, naturalmente, e ela não vai dizer que a lei foi abolida, porque aquele que diz que a lei foi abolida, esse não conheceu a Yeshua e nem é conhecido dele. E como Yeshua disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Mateus capítulo 7, do verso 15 ao verso 19. E o que podemos aprender com essa passagem? Podemos aprender o seguinte, que nós devemos agir como os homens de Bereia, questionar tudo quanto o que falam para nós, questionar todas as pessoas que se apresentam até nós e ver se tudo o que elas falam condiz com a realidade, condiz com a verdade que está nas Escrituras Sagradas. Mas infelizmente não é isso que tem acontecido. Pelo contrário, as pessoas a cada dia que passa, mais estão caindo nas artimanhas desses falsos profetas. Falsos profetas esses que ficam nas esquinas das ruas, gritando, de modo a serem vistos pelos homens. E as pessoas caem naquilo que eles falam, porque elas se desinteressam pela verdade, porque se elas conhecessem a verdade, saberiam que esses homens não provêm de Deus, não provêm do eterno Criador, mas sim são homens influenciados por Hassatã, por Satanás, que tem por intuito desviar as pessoas da verdade. As pessoas estão tão distantes da verdade contida nas Escrituras Sagradas que quando elas se deparam com alguém que defende as Escrituras Sagradas como elas são, de Bereshit a Gileana, de Gênesis a Apocalipse, elas tendem a rotular a pessoa de alguma coisa, seja de judaizante, seja de fanático ou algo do tipo. Por quê? Porque as pessoas já estão com o pecado enraizado dentro delas e elas não querem se libertar para a verdade, então elas atacam, elas partem para o ataque, então elas começam a rotular de alguma coisa, ou elas dizem que tem nojo, dizem que tem asco daquilo. Por quê? Porque a verdade não faz morada nelas, a verdade não habita nelas, elas ainda vivem na mentira. E isso não é mistério. Afinal, o próprio Mashiach, o próprio Cristo, Jesus, ele foi morto por conta disso, porque a verdade não fazia morada nas pessoas. Não só Cristo, como os próprios apóstolos. Todos foram mortos por pregar a verdade e as pessoas rejeitaram a verdade. E logo, não é diferente como no passado. As pessoas hoje ainda agem como os pares do passado. Elas vivem daquela forma ainda, rejeitando a verdade e amando a mentira. Então, quando elas adotam esses líderes, elas adotam essas pessoas como seus mentores espirituais, quando elas adotam seus pastores, seus profetas ou qualquer coisa do tipo, elas apenas estão colocando para fora aquilo que elas são. Pessoas ainda que vivem na idolatria, pessoas ainda submissas aos homens, que não conheceram verdadeiramente ao eterno Criador, que não conheceram verdadeiramente a Yeshua HaMashiach. Caso contrário, estariam libertas de tudo isso. Elas estariam libertas e, sendo conhecedoras da verdade, viveriam para Deus e não para os homens.
Aí muitos dizem: somos salvos pela graça. Sim, somos salvos pela graça. Afinal, é a graça do Eterno que nos garantiu a salvação mediante a morte de Yeshua HaMashiach. Mas não significa que devemos viver no pecado. Como diz em Romanos 6, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados no Mashiach Yeshua fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como o Mashiach foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aqui novamente a gente vê falando sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Então aqui a gente vê o propósito da morte do Mashiach, que é justamente nós morrermos com ele e ressuscitarmos para uma nova vida. E essa nova vida em Cristo, uma nova vida em Cristo de modo a fazer a vontade do Eterno. Então, um grande sinal que temos para saber, para conhecer se uma pessoa realmente ela fala da parte do Eterno, se ela realmente conhece ao Eterno, se ela vive de acordo com a vontade do Eterno, o sinal é a pessoa cumprir os mandamentos do Eterno. Isso por quê? Porque quando ela recebe naturalmente, verdadeiramente a Yeshua HaMashiach como seu Senhor, como o Senhor da sua vida, quando ela recebe Ele na sua vida, ela passa a fazer a vontade do Eterno, porque o Espírito do Filho está na pessoa e esse Espírito grita: Abba, Pai. E é basicamente isso que eu queria estar falando nesse vídeo, porque ultimamente eu tenho visto muitas coisas que não condiz com as Escrituras Sagradas, alguns comportamentos de líderes religiosos que está totalmente fora das Escrituras Sagradas, não está de acordo com a vontade do Eterno, não está de acordo com aquilo que Yeshua ensinou, com aquilo que Jesus Cristo ensinou. E infelizmente as pessoas estão perdidas, as pessoas estão totalmente desorientadas, porque elas não leem as Escrituras, então elas acabam dando muita voz para esses líderes que nada sabem, líderes que não ensinam nem a eles mesmos, e então são incapazes de ensinar alguém a seguir o caminho correto, a ensinar alguém a seguir o caminho da salvação. Eles são incapazes disso, são proselitistas, eles fazem prosélitos, e como o próprio Yeshua disse, depois de fazer um prosélito, eles transformam o convertido em 2 vezes mais filhos do Guerrinom, ou seja, 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos. E é isso que eu tenho visto. E isso é algo muito sério, porque quando Yeshua diz que eles transformam o convertido em 2 vezes mais filho do inferno do que eles mesmos, Yeshua está dizendo que até o convertido se condena. É isso que as pessoas não percebem, que esse convertido por esses homens, ele se transforma em filhos do inferno, em filhos do Guerrinom, ou seja, eles acabam entrando em condenação por conta da liderança. As pessoas precisam aprender isso, elas precisam voltar seus olhos para as Escrituras Sagradas, elas precisam colocar seus joelhos ao chão, orar ao Eterno pedindo discernimento e entendimento. Como o próprio Yeshua disse: e eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito da Verdade, e o Espírito da Verdade vos ensinará sobre todas as coisas. Ou seja, o próprio Eterno ensina as pessoas sobre a verdade, Ele ensina as pessoas diante das próprias Escrituras Sagradas, Ele guia as pessoas pelas Escrituras Sagradas, ensinando a verdade. Mas é isso, eu peço ao Eterno que dê discernimento a todos, que as pessoas possam vir a conhecer a verdade enquanto ainda há tempo, e peço que o Eterno abençoe a vida de cada um, dando discernimento e sabedoria, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.